Eu quero convidar você, nesse momento, para nós fazermos uma oração. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento, eu vou abrir a palavra do Senhor com os meus irmãos. Está sendo um sábado lindo, Senhor. Nós aqui relembramos que o sul da África precisa de nós, precisa de nossas ofertas. E nós também lembramos as nossas crianças, mais uma vez, de que elas são missionárias. E que lá no sul da África, ou aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, um dia quando elas voltarem, ou em qualquer outro país para onde elas forem, nós precisamos ser missionários. Mas nós precisamos entender que só em Cristo há sentido de cumprirmos essa missão. Então dá-nos a sua palavra nessa manhã, e que nesses minutos que teremos, possamos crescer em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Muito bem, irmãos, eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, tá bom? O tema da minha mensagem hoje é as intenções do coração. Ué, cadê o povo? Está faltando gente aqui? Tinha bastante gente aqui. Foi alguém embora? Foi alguém embora? Que eu não estou vendo. Estão alguns na cozinha? Tá certo. Nós vamos puxar um microfone para lá, viu? Daí uma caixinha de som. Porque eu sei que a gente sempre tem um almoço e as queridas irmãs acabam perdendo. Então vamos ver se a gente puxa uma caixinha para lá pelo Wi-Fi. Viu, Gilmar? Vem sempre para mim para o próximo, tá bom? O próximo almoço que eu tiver aqui, ou que qualquer outro tiver. E aí coloca a caixinha lá com o Wi-Fi, elas ouvem o culto lá e a gente ouve aqui. Elas recebem a bênção lá e a gente aqui também. Então veja, as intenções do coração. Amigos, nessa manhã, eu quero falar para você de um dos momentos que eu considero um dos momentos mais marcantes da história bíblica para mim. Existem outros, mas é um dos mais marcantes. Esse evento, ele pode até parecer pequeno quando a gente compara com outros eventos, mas ele revela, esse acontecimento revela muitos detalhes importantes para o meu e o seu crescimento. Você sabe que não há sentido nenhum apenas jogar uma semente no solo. Há sentido apenas jogar uma semente no solo? Quem aqui já cultivou em algum momento? Já cultivou? Existe algum sentido você pegar a semente e jogar no solo? Só isso? Não, qual que é o sentido de jogar a semente no solo? É você jogar a semente no solo e quantas vezes você volta lá para ver? Quase todo dia a gente volta lá para ver se a semente está germinando. Uma vez que essa semente germina e ela começa a crescer a árvore, qual que é agora a grande expectativa? É o fruto. E uma vez que o fruto nasce, qual que é a próxima expectativa? Que ele amadureça e que a gente possa colher esse fruto. Então tudo nessa vida, irmãos, tudo que acontece nessa vida gera crescimento. Tudo nessa vida gera crescimento. E nós precisamos aproveitar as oportunidades de crescimento que Deus nos dá. E nessa manhã, a mensagem que eu quero trazer a você é uma mensagem que trará crescimento. E a igreja de Deus precisa compreender esse ponto para continuar a sua jornada. Você precisa compreender esse ponto para você continuar a sua jornada. Senão você vai parar. E é muito fácil parar numa jornada, é ou não é? Quem aqui já fez caminhada? Já fez caminhada de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 milhas, 15 milhas, 40 milhas, e a gente começa com uma garra, com energia, mas daí a pouco aquilo que não incomodava começa a incomodar. O sapato que não apertava começa a apertar. A sede que não vinha começa a vir. A fome que não vinha começa a chegar. O cansaço que não tinha começa também a aproximar. A gente não estava observando quem estava conosco, daí a pouco a gente começa a observar, porque a gente começa a ver que está ficando para trás, o outro para frente, o outro na frente, a gente muito atrás, ou a gente muito à frente, o outro atrás. A gente começa a observar quem está ao nosso lado, e aquela jornada que parecia ser muito fácil, começa a parecer ser difícil.
E há muitos que param. A igreja de Deus, irmãos, ela está numa jornada. E para onde essa jornada pretende nos levar? Para o reino celestial, amém? Amém ou não amém? Amém. Quantos aqui querem chegar nesse reino celestial? Você quer chegar? Eu também quero chegar. Vocês sabem, irmãos, que como igreja nós temos que trabalhar juntos. Nós temos que caminhar juntos. Nós temos que planejar juntos. Nós temos que sonhar juntos. Nós temos que acionarmos-nos juntos. Porque essa jornada, ela chegará ao fim. E melhor será se nós chegarmos todos juntos. Então, se você não compreender isso, talvez no futuro você poderá se arrepender desse dia aqui. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as intenções que existem no seu coração? Você sabe que tudo nessa vida a gente faz baseado nas nossas intenções. Ou você acha que você levantou hoje pela manhã, colocou a sua roupa, deixou o conforto do seu lar e veio aqui nesse lugar sem pensar em nada? Há uma intenção. Há uma intenção por detrás. Há uma perspectiva por detrás. E é sobre isso que eu quero conversar nessa manhã. Quais são as intenções que têm norteado o seu coração? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 13. Eu quero fazer a leitura bíblica com você. Pode ser que você tenha lido a sua Bíblia durante a semana. Pode ser que você não tenha lido a Bíblia durante a semana. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 23. Lucas 24, perdoe-me. Versículo 13 até o versículo 35. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma família que está aqui, que é o Nuno, que é aquele jovem que está ali ao lado do Fabrício, tá bom? Seja bem-vindo, Nuno. E o seu papai, que está ao lado ali do irmão Luan. Me fala o nome do irmão? Irmão Adriano. Os irmãos já conheciam o irmão Adriano aqui já? Já? Ok, irmão Adriano, brasileiro, está vindo aqui, congregando conosco hoje, seja bem-vindo. E o seu filho Nuno, que está com a gente aqui também. É um prazer recebê-lo. Deus abençoe vocês aqui com a gente, tá? Lucas capítulo 24, versículo 13, começa assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia distanciava de Jerusalém 60 estádios. Essa aldeia, ela estava distante de Jerusalém aproximadamente 11 quilômetros. E a Bíblia diz que dois deles, vocês vão entender quem eram eles, dos quais esses dois faziam parte. Eles estavam indo para Emaús, de Jerusalém para Emaús. E estes dois, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Sucedidas aonde? Vamos ver. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: você é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais ocorrências? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o encontraram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorridos por todos os profetas, expunha-lhes a que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, que aldeia? De Emaús, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: não vá, fique conosco, porque já é tarde e o dia já escurece. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram o que, igreja? Os olhos. Então lhes abriram os olhos. Então lhes abriram os olhos. E ardia o que neles? O coração. Versículo 33. E na mesma hora perceberam que era quem que falava com eles? Jesus quem falava com eles. Enquanto lhes expunha as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa história, ela é uma história muito profunda. E ela revela para nós, nessa manhã, verdades que nós não podemos deixar de aprender. Nós estamos em uma jornada, irmãos. Não esqueça disso. Nós estamos em uma caminhada. Luan, quando é que você começou essa caminhada? 2015. Wander, quando é que você começou essa caminhada? Daíse, quando é que você começou essa caminhada? Quando você nasceu? Quando é, Luciene, que você começou essa caminhada? Do berço? Quando, Marisa, você começou essa caminhada? Na barriga da minha mãe. Quando, irmão Fagner, você começou a sua jornada? Quando, Isaac? Eu, aos meus 15 anos. E você, Fábio? Todos nós aqui temos uma data quando nós começamos a caminhar rumo aonde? Ao céu. E não é muito difícil que coisas venham a acontecer e que podem impedir-nos de caminhar. Fato ou mentira? Fato. Nessa manhã, essa história diz para nós que algo havia acontecido em Jerusalém e que tinha abalado as estruturas dos discípulos. Algo havia acontecido em Jerusalém que havia feito uma sacudidura na vida dos discípulos. Jesus havia morrido. Mas o pior é que ele ainda não havia ressuscitado como ele havia prometido. Nós, seres humanos, não somos fáceis de acreditar em promessa. Nós temos dificuldades com promessas. Mas nós temos que mudar isso em nossa mente. Nós não podemos viver uma vida, irmãos, desacreditando de tudo e desacreditando de todos. Isso é um sofrimento.
Você não pode carregar na sua mente essa incredulidade de desacreditar nas pessoas e desacreditar em outros. Acredita em um, desacredita em outro, ou muitas vezes dizem, eu não acredito em ninguém. Você não pode carregar esse peso, isso é um peso emocional. Há pessoas sobre as quais você pode acreditar. E os discípulos também viveram isso. Eles não conheciam quem havia feito a promessa. Você não pode sair por aí desacreditando nas pessoas antes de as conhecer. Você precisa conhecer antes de dizer que não acredita. Você só pode dizer que não acredita em alguém o dia que esse alguém prometer e não cumprir. E mesmo quando ele não conseguir cumprir, é importante você avaliar o que aconteceu com ele que não lhe permitiu cumprir. Porque nem sempre o fato de alguém não conseguir cumprir uma promessa que fez é porque ele não merece a sua confiança. Pode acontecer algo. Quantos aqui já não prometeram algo? Prometeram cumprir um compromisso financeiro e no dia do compromisso coisas aconteceram 2 ou 3 dias antes que você não pôde cumprir. Você perdeu a sua credibilidade por causa disso? Você pode ser chamado de alguém que não cumpre as promessas? Jesus havia feito uma promessa, mas algo havia acontecido. Só que os discípulos conheciam Jesus, mas não conheciam profundamente a Jesus, ao ponto de entender o que poderia acontecer. Jesus havia morrido, irmãos. Jesus havia morrido e já havia passado quantos dias? 3 dias. Mas parece que esses discípulos não acreditavam nisso. Parece que esses discípulos seguiam a Jesus com outras intenções. Por isso que o tema da minha mensagem foi as intenções de onde? Do coração. Essa mensagem deve nos fazer a seguinte pergunta: quais são as intenções que têm nos levado a seguir a Jesus? Porque se você segue a Jesus, você precisa acreditar na promessa que Ele fez. Você precisa acreditar nas promessas que Ele fez. Se Ele prometeu que Ele vai cumprir, você precisa acreditar que Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que você será abençoado, você precisa viver como abençoado. Se Ele prometeu que você será próspero, você precisa viver como uma pessoa próspera, acreditando. Se Ele prometeu que vai cuidar dos seus filhos, você precisa acreditar nisso. Se Ele prometeu que vai trazer de volta os seus filhos, você precisa acreditar nisso. Mas você só verá isso acontecendo se você for um crente e não um descrente. Hoje existe uma geração de crentes descrentes. Eu nunca vi em toda a minha vida de cristão, que já fazem 31 anos, tanto crente por nome, mas descrente na prática. Dizem que creem, mas na prática duvidam. Mas na prática duvidam. Duvida se Deus vai suprir. Ora duvidando se Deus vai curar. Toma uma decisão descrendo de que Deus vai abrir as portas. Nós precisamos ser crentes de palavras e crente também nas atitudes. Esses discípulos, eles haviam andado com Jesus. Eles haviam ouvido Jesus falar, mas eles não creram que Ele ressuscitaria. Por quê? Porque as intenções que eles tinham no coração eram outras. Pode passar. As intenções que eles tinham no coração eram outras. Para você poder discernir
Qual é a intenção que permeia a sua vida com Deus? Você precisa responder essas perguntas aqui. Você precisa responder essas perguntas. Primeira pergunta: por que você segue a Jesus? Por quê? Quando eu pergunto por quê, eu estou perguntando o que para você? Qual é o motivo? Em português existem cinco ou quatro porquês, se não me engano. Porquê sem acento, porquê com acento, Porque junto, separado. porquê junto sem acento, porquê junto com acento, porquê com acento separado e porquê sem acento separado. Tem que aprender isso aí, né? Esse é separado. Qual é o motivo? Porque é uma pergunta. É? Por que você segue a Jesus? Qual que é o motivo que você segue a Jesus? Você tem que ter isso claro. Se você não tem o motivo claro por que você segue a Jesus, a sua intenção pode ser uma intenção errada. Segunda pergunta: quais são suas motivações para seguir a Jesus? Qual é o motivo? O que te motiva seguir a Jesus? Tem pessoas que seguem Jesus para receber as bênçãos. Está errado? Não. Tem pessoas que seguem a Jesus porque ama Jesus. Está certo? Tem pessoas que seguem a Jesus porque Ele é Deus. Está errado ou certo? Está certo. Então você precisa ter claro na sua mente quais são as motivações para seguir a Jesus. O que te leva, o que você recebe em troca para andar. Eu completei 46 anos de vida. Mas há um ano atrás eu tinha 45. A pergunta é: qual foi a motivação que me fez viver mais um ano para Jesus? O que eu ganhei com isso? O que eu iria ganhar com isso? Qual é a motivação? O que me motiva a servir a Jesus, seguir a Jesus? Próxima pergunta: quais são os seus interesses? Quais são os seus interesses? Próximo: quais são suas aspirações quando você decidiu servir e seguir a Jesus? Essas perguntas, irmãos queridos, elas respondem a pergunta inicial: quais são as intenções do nosso coração? Por quê? Pode passar. Porque quando eu não tenho o motivo certo, a motivação certa, os interesses corretos, as intenções corretas, o que pode me levar? Aonde esses sentimentos podem me levar? Leia comigo. Quando a intenção está o quê? Equivocada, qualquer situação diferente do imaginado, porque muitos começam a seguir a Jesus por interesses, e quando esses interesses que foram imaginados na mente dele, uau, se eu seguir a Jesus, eu vou conquistar isso. Se eu seguir a Jesus, eu vou receber isso. Quando esses interesses imaginados não se concretizam, quando as aspirações por seguir a Jesus, não, eu vou seguir a Jesus porque a minha família vai ser a melhor família do mundo, meu casamento vai ser o melhor casamento do planeta, meus filhos serão os filhos mais bem educados do mundo. Quando eu decido seguir a Jesus baseado em minhas aspirações, e estas aspirações não se concretizam, quando a intenção está equivocada, qualquer situação diferente do
imaginado gerará o que em nós? Desânimo, frustração e críticas. Por isso nós temos que ter em nossa mente muito bem claro por que nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Existem cristãos que desacreditam que o crente não pode ter um câncer. E se ele tem, Deus tem que curar. Senão Deus não é amor. Senão Deus não é amor, Deus não é Deus. Intenção errada. Tem cristão que acha que porque é cristão, o seu casamento não pode passar por crises. E às vezes chegar até o quê? A uma separação. E quando isso acontece, Deus não é? Deus não é Deus. Deus não cumpriu. Intenção errada, pensamento errado, sentimento errado, ações erradas, resultado errado. Quando a intenção está equivocada, qualquer situação diferente do imaginado gerará desânimo, frustração e críticas. Por que eu estou falando isso? Porque essa história revela isso. Por que esses dois discípulos seguiam Jesus? Qual era a intenção que os levou a seguir a Jesus? Está aqui, ó. Leia comigo. Olha só o que eles disseram. Deixa eu só encontrar aqui. Versículo 21. Ora, nós, leia comigo. Nós esperávamos o quê? Que fosse ele, completa, que fosse ele quem havia de redimir quem? Israel. Redimir do quê? Do jugo romano. Então, para esses discípulos, esse Jesus era mais um revolucionário do que quem? Messias. Do que o Messias. Para esses discípulos, Jesus era mais um revolucionário que veio para mudar o sistema. Na verdade, esses discípulos seguiram Jesus mais por uma questão política do que por uma devoção espiritual. Esses discípulos conheciam a teologia? Não. Esses discípulos não conheciam a teologia. Esses discípulos, na verdade, pareciam ser discípulos que não liam a Torá. Eram judeus, mas judeus como? Apenas de nome, mas não judeus de experiência, porque as profecias bíblicas diziam que o Messias viria para redimir Israel dos seus pecados. O anjo, quando visitou Maria, foi bem claro. O nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados e não dos romanos. Queridos irmãos, entendam isso. Jesus não veio para solucionar todos os problemas que a vida humana vai passar. Há problemas que vão nos envolver e que vai nos levar até a morte. Há problemas que virão sobre nós que poderá nos levar a perdas. E Jesus não vai resolver. Não podemos seguir Jesus com essas intenções de que Ele vai resolver tudo o que eu quero e preciso. Porque se eu sigo Jesus, eu não mereço o quê? Sofrer. Um dia, alguém ousou dizer assim: Jesus, eu vou segui-lo até o fim. O que Jesus falou para ele? Pode vir, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Venha, mas no mundo vocês terão
aflições. Se Jesus tirasse todas as aflições, ele teria dito: venham, vocês não terão o quê? Problemas. Vocês não serão tentados. Venham, seus filhos não sairão nunca dos meus caminhos. Venham, seu marido vai ser o homem mais santo do planeta. Venha, sua esposa será a mulher mais santa do planeta. Venha, venha, que tudo será perfeito. Jesus nunca falou isso. Não sei se eu estou te frustrando. Talvez você está aqui com a intenção errada. Você precisa ajustar essa intenção. Jesus nunca prometeu que iria resolver tudo. Mas ele disse que no vale da sombra e da morte, ele estaria conosco. Até no vale de onde? Até aonde? Fale isso para mim, porque eu preciso que todo mundo ouça. Até aonde? Até na morte. Ele não disse que você não vai morrer. Ele disse que estará com você até no vale da sombra e Da morte. Esses dois discípulos estavam seguindo a Jesus com intenções equivocadas. E por isso o que aconteceu com eles? O que aconteceu em Jerusalém fez o que com eles? Desanimarem. Os fez desistir. Os fez desistir. O texto bíblico é muito forte, porque o texto bíblico diz: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia que essas coisas sucederam, nós voltamos para casa. Nós abandonamos o barco. É isso ou não é que acontece com a gente algumas vezes? Dá ou não dá, às vezes, vontade de chutar o balde? É ou não é? Porque a gente entra com expectativas erradas, com intenções erradas. As jovens que estão por se casar, ou alguns aqui que são jovens que um dia vão se casar, não pode entrar com expectativas de perfeição em nada. Tudo pode dar errado. Ou tudo pode dar o contrário. Entre com expectativas certas. Se converta com expectativas corretas. Com expectativas que Jesus deixou escritas em sua palavra. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Larga tudo, vem aí e siga. Quando a intenção está equivocada, qualquer situação diferente do imaginado gerará desânimo, frustração e crítica. Qual que é a verdade? Qual que é a verdade? Pode passar. A verdade é que Jesus iria morrer, mas eles não sabiam disso. E que ele iria ficar quantos dias no túmulo? 3 dias, mas eles não acreditavam nisso. E depois de 3 dias, qual era a verdade? Que ele iria ressuscitar, mas eles não creram nisso. Existe uma verdade, irmãos. Vocês precisam buscar a verdade. Para de ficar no vídeo do YouTube. Pesquise por vocês mesmos. A verdade é muito mais que isso. Comprem livros, invistam em livros. Compre livro para os seus filhos. Leia a Bíblia com seus filhos. Estude a Bíblia com seus filhos. Estude as doutrinas da sua igreja. A história da igreja. Fale para os seus filhos sobre Jesus. Ensine tudo o que vocês puderem. Ensine a verdade. Existe uma verdade. Se os seus filhos não tiverem a verdade na mente, eles serão cristãos com intenções erradas. E o dia que o imaginário na mente deles não se tornar real, eles vão abandonar. Eles vão abandonar. Não siga Jesus com intenções erradas. Siga Jesus com intenções corretas. O texto 26 diz: porventura, o próprio Cristo disse, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Jesus tinha que morrer, mas ele também tinha que ressuscitar. Mas eles não creram nisso, porque as intenções que eles estavam com Jesus eram outras. E aí eu pergunto: e se? E se o quê? E se o quê? Pode colocar isso. E se o mar não abrir?
Já ouviram essa música? E se o gigante não cair? E se a fornalha te queimar? E se? Hã? E se? Hã? E se? As intenções precisam estar alinhadas com a Verdade. com a verdade. As intenções precisam estar alinhadas com a verdade. Porque quando nós obtemos a revelação, quando nós temos a verdade, quando nós temos a revelação, ela une os nossos propósitos. A Bíblia diz que quando Jesus revelou para eles a verdade, reacendeu neles um propósito. Eles estavam seguindo a pessoa errada? Não. Mas apenas as intenções que estavam? Erradas. Mas no momento em que eles tomaram conhecimento da verdade, do porquê Jesus havia morrido, o que aconteceu com eles? Eles uniram intenção com a verdade. E eles tomaram uma decisão. O que diz a Bíblia? Eles voltaram. Voltaram para onde? Eles voltaram para a missão. Qual era a missão? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. Sabe por que muitas vezes a gente vive um cristianismo de desânimo? Porque as nossas intenções estão erradas. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldades de servir o Senhor? Porque as nossas intenções estão erradas. Quando nós tivermos as nossas intenções corretas no coração, o desejo de desanimar virá, o desejo de desacreditar virá, mas a gente não vai abandonar. A gente não vai abandonar. Eles voltaram para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando eles voltaram para Jerusalém, irmãos, eles se uniram aos discípulos. E a partir dali a Bíblia nunca mais fala sobre esses homens. O que a gente sabe é que 10 dias depois, eles estavam todos reunidos em um único lugar. Aproximadamente 120 pessoas. Clamando por quem? Clamando pelo batismo do Espírito Santo. E por meio do batismo do Espírito Santo, é que nós conhecemos hoje o Evangelho que nós conhecemos. Não há pecado nenhum em ter vindo para Jesus com uma intenção equivocada. Mas você não pode continuar com essa intenção. Jesus, Ele é Deus acima de qualquer coisa que aconteça nesse mundo. E você não pode abandoná-lo se as coisas não saírem do jeito que você imaginou. Ele continuará sendo Deus. Amém. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que a vida está difícil, que a vida não está fácil. É verdade, não está fácil mesmo. Eu sei o que você passa, porque eu já passei e ainda passo. Porque você talvez esteja passando o que está passando, porque você tem um tipo de sonho, um tipo de plano. Eu também passo pelo que você passa e eu tenho outros tipos de planos. Mas cada um de nós passa. Mas isso não pode tirar de nós a certeza de que Jesus ressuscitou, está sentado no trono e fez uma promessa de que vai voltar. Não volte, irmãos. Não volte para Emaús. Fique aonde? Fique em Jerusalém. Fique firme nos seus propósitos, na sua missão. Sabe por quê? Porque da frustração. Porque da frustração pode surgir o quê? Alegria no servir a Deus. Se você se frustrou, se você está frustrado, se você está desanimado, se você tem criticado muito porque as coisas não estão legais para você, para com isso. Para com isso. Se erga.
se levante e seja aquilo que Jesus te chamou para ser. Sirva por amor, sirva por entrega, sirva por dedicação, sirva apesar das coisas não saírem como você imaginava. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo, o meu coração para a minha amada igreja nessa manhã. Amém.